Esse e-mail, vocês podem mandar atividades, vocês podem, quando vocês tiverem dificuldade, por exemplo, no dia do envio das provas, pode ficar à vontade de enviar por esse e-mail, não tem problema nenhum. É meu e-mail pessoal, e aí a gente está à disposição para resolver qualquer problema que vocês tiverem através desse e-mail, tudo bem? Bem, pessoal, vamos retornar aqui o nosso conteúdo de química orgânica, né? Nós falamos no semestre passado, nosso último conteúdo foi falar sobre as funções oxigenadas, a gente falou de aldeído e cetona, lembram? Vamos prosseguir nosso conteúdo ainda de oxigenados, né, que no caso aí é a presença das carbonilas, dos carbonilados, ácido carboxílico éster, e vamos entrar também nos nitrogenados. Tudo bem? Eu decidi trabalhar com o nosso material, né, com o nosso livro. Eu vou espelhar ele aqui, até porque nós precisamos trabalhar, né, com o nosso material. Então, vou espelhar ele aqui, a gente vai fazer as explicações devidas, né? E eu deixo aberto aí o chat mesmo, o som. Vocês podem acionar seu som, vocês sabem que comigo não tem isso. Para qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá? E eu tô trabalhando dessa maneira com vocês, sempre trabalhei assim com vocês, é a questão da nossa parceria. Então, por favor, não guardem dúvidas. Tá? Estou aqui à disposição para tirá-las. Não quero que vocês guardem essas dúvidas, que acumulem. Tudo bem? Então, eu vou aqui espelhar o material. Lembrando que o ácido carboxílico, ele está presente no nosso cotidiano. Tá? É chamado... É ácido porque nós temos a presença, nós vamos ver agora, né? O grupo carbonila também faz parte. Ok, ó. Para quem quiser acompanhar no livro, é a página 190. Tem aqui uma curiosidade que eu achei interessante, né? O nosso material é muito rico, né, de informações, falando aí sobre a utilização do ácido, né, do ácido carboxílico, na caminhada aí dos legionários. Os legionários, eles eram obrigados a levar no seu cantil, né, as caminhadas eram longas, daí vocês podem ler também aqui do ladinho, e eles, para que não reclamassem da falta de água, o que é que eles tinham que fazer? Eles bebiam um vinho, né? Na verdade, um vinho que se transformou em vinagre, porque se ele está azedo, né? Tem a questão da oxidação, aquele aldeído presente lá foi oxidado, o álcool oxidou para aldeído e se oxida mais ainda para ácido carboxílico, esse processo, tá? Processo de oxidação. Então, fazia com que os nossos amigos legendários não tivessem tanta sede assim, justamente porque o ácido carboxílico presente lá no seu cantil fazia com que eles salivassem, né? Inclusive, por questão de informação, né, vocês podem ver isso na biologia dos meus amigos biólogos, né, meus parceiros Francis e Jean, a função do vinagre na salada é justamente isso, é fazer com que a gente salive, né, para justamente fazer a questão do bolo alimentar, né, a primeira quebra chamada a ptialina, né, que vai quebrar o amido, e aí tem todo esse processo, né, da mastigação, bolo alimentar, e a gente vai degustar, né, vai engolir aquele bolo alimentar e vai para a parte química, que entra aí, enfim, coisas que você já sabe. Mas para a gente conseguir classificar o ácido carboxílico, né, a gente está vendo uma estrutura, a gente olha para a estrutura e vai identificar o ácido carboxílico aqui, onde nós temos o grupo carbonila, o grupo carbonila que vocês conhecem muito bem, que é carbono dupla O, e nós temos aqui, ó, ligada a esse carbono dupla O, uma hidroxila. Tá? Quando eu falei do aldeído, e vocês lembram do aldeído muito bem, que ele tem a estrutura muito parecida com essa, né, ó, a carbonilazinha aqui, ó, minha carbonila tá linda, vocês estão vendo aí, sou quase um Leonardo da Vinci, o belo, vocês conhecem também muito bem. Então, aqui no aldeído, o que acontece? Lá no cantil dos nossos amigos aqui, ó, tinha o álcool se transformou em aldeído, né, por um processo que depois nós vamos trabalhar esse processo, que é chamado oxidação do álcool.
E vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Para se transformar esse aldeído em ácido carboxílico. Ele se transforma aqui, né? Vai ocorrer a oxidação, a presença do oxigênio. O oxigênio vai fazer parte dessa estrutura. E aí vira hidroxila. Então, quando ele vira hidroxila, ele passa a ser aí o nosso amigo ácido carboxílico. Então, se você tem um vinho caro e você deixar ele aberto por muito tempo, esse vinho se transforma em vinagre. E o vinagre, único e exclusivamente, é um ácido acético, né? O ácido acético, que é o ácido mais conhecido, orgânico falando, tá? Um detalhe importante em relação ao ácido carboxílico, crianças, é que esses ácidos carboxílicos, o seu grupo funcional, assim como o aldeído, são de extremidades. Então, você vai identificar esse grupo sempre nas extremidades. Tá? Ah, professor, se estiver na cadeia fechada, eu vou ter que classificar assim também? Lógico que se está na cadeia fechada, ele está representando. Então, eu posso colocar aí um benzaldeído, né, como nós vimos naquela questão, né, onde eu tenho um anel aromático. Nós temos aqui o anel aromático. Deixa eu só fazer aqui um esboço rapidão. Não está tão perfeito assim, né? E nós temos aqui a carbonila ligada, onde nós vamos ter a duplazinha. Não ficou legal, deixa eu abrir os meus olhos, pronto. Tem aqui a carbonila, e bem aqui, ó, onde tem o hidrogênio, vai ocorrer a oxidação. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho um ácido carboxílico presente na cadeia fechada. Tá? Então, eu olho para cá, eu observo essa estrutura e vou classificar a presença do ácido carboxílico. Né? Assim como os outros carbonilados, o ácido carboxílico tem a presença da carbonila e, especificamente, ele é encontrado nas extremidades. Tudo bem? Deu para relembrar aí sobre o aldeído, não deu? Ah, professor, e a acetona? Relembra um pouquinho da acetona. A acetona também é um grupo carbonilado, mas nós vimos que a acetona ela está no meio da cadeia, diferente em relação ao aldeído e diferente em relação ao ácido carboxílico. Então, dificilmente vocês, meus alunos, vão confundir essas estruturas, porque eu já indiquei para vocês onde observar e como observar. Tudo bem? Então, veja aí, ó, nós temos a carbonila, que é a reação direta, né? Ó, a carbonilazinha está sozinha, e vai chegar aqui uma hidroxila também solitária, vai se unir, e aqui corresponde à cadeia carbônica, né? Ó. Um detalhe importante é que quando você for fazer a contagem da cadeia, tem alunos que ainda hoje não contam o carbono da carbonila. Mas vocês, especificamente, meus queridos alunos, não vão errar uma contagem desse jeito. A carbonila tem a presença do carbono. O que é que nós conhecemos sobre cadeia carbônica? A cadeia carbônica é aquela que tem a maior quantidade de carbonos. Olha o que eu falei, de carbonos. A carbonila tem o carbono, então eu tenho que começar a contar por ela, independente do tamanho da cadeia. Nós vamos ver, por exemplo, os ácidos graxos. O que são os ácidos graxos? São as gorduras, né? A gordura lá do óleo de coco, aquela gordura lá do hambúrguer que você comeu ontem, né? Aquela gordurazinha daquele sorvete que está guardado lá no congelador. Então, são os ácidos graxos. São cadeias enormes, cadeias que chegam a ter de 120 a 300 carbonos. E o carbono que vai dominar tudo isso daí é o carbono da carbonila diretamente do ácido. Tá? Então, se eu tivesse que fazer a contagem tem que ser da carbonila. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem que fazer alguma pergunta, vocês falem, porque eu não consigo ver o chat. Eu não consigo voltar lá para o chat. Para eu voltar para o chat, eu tenho que interromper, tá bom? Então, vamos aqui, vamos prosseguir. Então, formou aqui a reação, né? Ó, tem a produção dela, então produz aqui a carbonila diretamente e a indicação do grupo, tá? Só frisando que eu tenho que contar sempre com esse carbono aqui para eu poder fazer a contagem da cadeia carbônica, que é o que vocês vão fazer quando tiver ver nomenclatura. Tá? Vocês vão ter que dizer quantos carbonos tem. E vamos relembrar como é que é a ordem de prioridade. Grupo funcional. Grupo funcional são todos aqueles que nós vimos, tá? Não posso esquecer que os hidrocarbonetos também são grupos funcionais, tá? Depois, as insaturações.
por ordem de prioridade nas insaturações, primeiro as duplas, depois as triplas ligações. Na sequência, as ramificações, né? As ramificações também fazem parte da questão da prioridade na contagem da cadeia. E nós temos aí um último elemento, que são os aletos orgânicos. E o que vem ser, professor, os aletos orgânicos? Os aletos orgânicos são a presença de halogênio. Professor, mas eu não lembro o que são halogênios. Halogênio é aquela família 17 da tabela periódica. É o flúor, é o cloro, é o bromo, é o iodo. Então, esses elementos, se estiverem presentes na cadeia, eles serão os últimos a serem numerados. Serão os últimos a serem numerados, seguindo essa ordem hierárquica que eu falei para vocês agora, e que vocês conhecem também. Quando a gente vai classificar, pela questão do nome, um ácido carboxílico, se é um ácido, se eu olhei para a cadeia e vi lá a carbonila ligada à hidroxila, eu já tenho que começar com a palavrinha ácido, né? Já tenho que dizer ácido, aí eu vou meter o prefixo, que esse prefixo você sabe muito bem, é a quantidade de carbonos que existem. Gente, essa parte de nomenclatura é a mesma de todas que nós trabalhamos, desde os hidrocarbonetos até agora. Prefixo, infixo e sufixo. O prefixo está direcionado com a palavrinha ácido, mas eu não posso esquecer que a quantidade de carbonos na cadeia é o meu ponto principal. Então, você pode ter um ácido, que eu falei para vocês, e tem ácidos graxos com mais de 300 carbonos, né? Óbvio que a gente não vai colocar a contagem desses 300 carbonos, né? Esse daí se transforma numa cadeia complexa que eu posso chamar de alfa e beta. Mas isso é um departamento quando vocês estiverem lá fazendo a biomedicina, né? A biomedicina molecular lá na medicina. Né? Então, aí vocês vão fazer essas contagens. Hoje nós vamos trabalhar direto só com esse daqui, só com a cadeia pequenininha. Então, veja. Iniciamos com ácido, sempre, gente. Ácido. Classificou a cadeia, viu lá um ácido, opa, coloca o ácido. Professor, se lá na prova eu não colocar o ácido, mas eu terminar com o sufixo óico, o senhor vai considerar? Olha, sinto muito, não tenho como considerar. Por quê, professor, se eu coloquei o óico? Não, mas nós temos óico, inclusive, lá quando trabalhamos com aldeído. A gente tem óico também. Então, muito cuidado com isso. Nós temos que especificar o tipo de composto que nós estamos trabalhando. Então, se é um ácido, coloque ácido. Ácido pentanóico, ácido propanóico, esse óico, óbvio, que vem lá da parte inorgânica, né? A parte inorgânica que nós conhecemos, que tem o ico, tem o oso, né? Que vocês, inclusive, trabalharam muito isso comigo na parte da inorgânica, não é isso? Quando trabalhamos com as funções inorgânicas, então esse óico aqui está derivado de lá, né? Está derivado da inorgânica. Então, esse óico vai também fazer a classificação, que é o que nós chamamos de sufixo. Então, vamos a um exemplo aqui, o nosso material. Mais uma vez, se vocês não estiverem compreendendo, se eu estiver falando rápido demais, por favor, me interrompam, mas falem porque eu não consigo ver o chat, tá? Eu não consigo debater com vocês pelo chat. Então, vamos aqui, ó. Um exemplo. Como é que seria a contagem da cadeia? É pela esquerda ou pela direita? Lembrem-se, quem tem a prioridade aí é o grupo funcional. O grupo funcional, nós vemos aqui. Não é isso, ó? Estamos vendo o grupo funcional aqui, ó. Então, obviamente que a contagem tem que ser por ela, especificamente nela. Então, aqui é o carbono 1. O carbono 1 e aqui é o carbono 2. Não é isso, ó? Essa representação que vocês estão vendo é a representação condensada do ácido carboxílico, COOH. Mas não se enganem. Vamos levar em consideração o Enem. O Enem, ele gosta de puxar a perna da gente, né? Então, vocês vão encontrar essa daqui dessa maneira. Olha como é que eles vão representar. CO2H. Aí você vai achar, o aluno que não assistiu minhas aulas, vai achar que nós estamos trabalhando aqui com gás carbônico. E não é não. Muito cuidado. Isso daqui é ácido carboxílico, tá? Então, nós temos duas maneiras de fazer a representação condensada do ácido carboxílico. A primeira, que é a mais comum, e por ser a mais comum, o Enem não trabalha com isso. O Enem quer trabalhar com aquele aluno atualizado. Por isso que eu sempre cobrei de vocês a questão das nomenclaturas atuais, colocando
a posição das insaturações dentro, né, e também das funções antes dos seus nomes. Eu sempre pedi para que vocês fizessem assim. Por quê, professor? Porque é a atualização. Quando você vai, por exemplo, for fazer a prova lá da UEMA, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão fazer, aquele aluno que vai conseguir galgar o que deseja, né? O curso que deseja, é aquele aluno específico e aquele aluno atualizado. Então, se você tiver que fazer a representação, por exemplo, da forma condensada do ácido carboxílico, que você utilize essa que eu acabei de mostrar para vocês, que é a que o Enem trabalha. Vai colocar lá uma estrutura enorme, vai colocar esse CO2H. E aí o aluno despreparado vai achar que não é um ácido carboxílico, que é a presença de um gás e o hidrogênio. Tá errado, tá? Isso daí é a representação condensada do nosso grupo carboxila. Tudo bem? Então, nós vimos aqui, nós temos 2 carbonos, né? O carbono principal é esse, que é o carbono da carbonila. Temos esse segundo aqui, que é a representação, que em alguns casos, em alguns livros, em algum material mais avançado que você esteja estudando, ele vai chamar esse carbono aqui de carbono alfa. Vou colocar um alfazinho aqui, ó. Carbono alfa, beta, gama, enfim, né? Vai dependendo da quantidade de carbono. Mas esse que está mais próximo aqui da carbonila é conhecida por carbono alfa. Notem que essas informações que eu estou dando só vocês têm, tá? É informação de privilégio para vocês, os meus queridos alunos, tá? É uma informação privilegiada que os seus concorrentes não têm, ok? Então, não esqueça dessa informação. Então, o prefixo aqui vai ser 2, se são 2 carbonos, é o et, nós sabemos disso. Et, não é verdade? As ligações que você observa aqui entre os carbonos é uma ligação simples, então, an, não é isso? Ó? Então, vai ficar ácido, etan, né? Ó, an, de ligação simples. E o oico é a representação da função que existe aqui, que é justamente a função ácido carboxílico. Então, você vai colocar ácido etanóico, né? Ácido etanóico. Note que eu não precisei colocar um. Não preciso. Por quê, professor? Assim como o aldeído, crianças, a carbonila do ácido carboxílico é o carbono 1. Eu não preciso ser tão específico assim. Levando lá para a gramática, é como se eu estivesse dizendo subir para cima, descer para baixo, hemorragia sanguínea. Já falei isso para vocês. Então, se for no carbono 1, independente de ser um grupo funcional, uma insaturação, ou até mesmo uma ramificação, eu não sou obrigado a colocar o 1. Não sou obrigado. Ah, professor, mas se eu colocar o 1 na prova, o senhor vai cortar? Óbvio que não. Óbvio que eu não vou cortar. Essa retirada do 1 é algo bem recente. Tá? Aí o PAC decidiu fazer isso. Tá? Do mesmo jeito, se eu perguntasse para vocês se eu tenho um carbono apenas numa cadeia, esse carbono é considerado primário? Óbvio que sim. Ah, professor, mas o carbono primário é aquele que é ligado a outro carbono. Mas se eu não tenho outro carbono para ser ligado, esse carbono é o único que tem, então ele é o primário. Então, são coisas que aí o PAC maleou, deixou ela um pouco mais exposta, né? Principalmente nessa questão da indicação do carbono 1. Tá? Nós não somos mais obrigados a colocar o carbono 1. E eu venho sempre frisando isso para vocês. Tá? Nas nossas últimas aulas eu trabalhei muito isso quando estávamos trabalhando em relação ao aldeído. Ah, professor, mas eu vejo em questões ainda com 1, como eu falei para vocês. É uma resolução nova. Mas isso não quer dizer que nós, alunos do Magíster, não estamos preparados para acertar 100%, tá? Para acertar 100% o que aí o PAC nos pede. Porque tudo que nós estamos trabalhando aqui é o PAC que está pedindo. É ela quem comanda, então nós vamos obedecer as regras dela. Nessa segunda aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3. Professor, se eu contasse ao contrário, 1, 2, 3. Se eu for colocar ao contrário, quando você viesse para o nome, você vai ter que colocar um 3 aqui. Mas está errado. Esse cara sempre será o carbono 1. Sempre. A carbonila sempre será o carbono 1. Quando
estivermos falando de aldeído e ácido carboxílico. Repetindo, quando estivermos falando de aldeído e ácido carboxílico, sempre será o carbono 1. Como é que fica o nome aí? São 3. 3 é prop, né? Então, ácido, não esquece, ácido prop. Qual o tipo de ligação entre os carbonos? Ligação simples. Ah, professor, mas eu estou vendo uma dupla aqui, ó. Por que você não está colocando em? É uma dupla aqui. Calma. Você tem que olhar a ligação entre os carbonos da cadeia, não entre o carbono e o oxigênio, não é entre eles. É entre os carbonos da cadeia. Então, veja a forma condensada, como é que está, ó. Né? Então, aqui poderia ser aquela que eu coloquei lá na frente para vocês, né? Ó, CO2H. Né? Se tiver CO2H, qual grupo funcional presente aí? É o aluno, meu aluno, né? Do Magíster, segundo ano, não erra de jeito nenhum, não erra. Não erra de maneira alguma. Né? Vai dizer para mim, com certeza, que é um ácido carboxílico. E vai dizer o nome, é o ácido propanóico. Né? Ácido prop. 3 carbonos, an. Ligações simples, ióico é o sufixo de quem? Sufixo do ácido carboxílico. Aí você pode dizer assim, professor, mas o senhor falou para a gente que esse ióico está derivado lá do... Perdão, gente. Está derivado dos ácidos inorgânicos, sim. Lembra do hídrico, né? Hídrico, quando a gente está falando, bora relembrar. Hídrico é quando eu tenho uma presença, né, que é o chamado de hidrácidos, né? Onde eu não tenho oxigênio na molécula. Me dê um exemplo. Um HCl, um HBr, um HI, né, um H2S. Então, todos esses são os hidrácidos. Mas nós temos os oxiácidos, óbvio que são oxiácidos, tem a presença de oxigênio, que quando tem o maior NOx, que é o maior número de oxidação, nós vimos isso, a gente vai colocar o ICO. E quando tem o menor NOx, a gente coloca o oso, o ácido sulfuroso, né? Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Então, quem tem o maior é ICO, quem tem o menor é oso. Mas vocês vão notar que esse O do óico é do hidrocarboneto, porque eu não tenho um propano, eu tenho um propano, não tenho? Ácido propano, né? Propanóico. Então, esse Ozinho do conectivo entre prefixo, infixo e o sufixo. Tá? Então, na verdade, a gente só coloca o ico. Mas como tem a questão do nome, né? Então, o óico vai entrar com a presença aí do hidrocarboneto. Esse O é de hidrocarboneto. É só uma explicação sobre esse O, tá, gente? Alguma pergunta até agora? Alguma pergunta? Eu posso prosseguir? Posso, né? Me interrompam caso vocês necessitem, ok? Então, vamos lá. Que é a forma estrutural, que nós conhecemos, a estrutura. Faça a forma estrutural do ácido propanóico. Aí você vem aqui. Você já sabe que é o ácido, então o carbono com a carbonila ligado à hidroxila, e vai estar ligado a outros 2 carbonos. Veja que o prop é a contagem com esse carbono. Tem gente que vai chamar isso daqui de ácido etanóico, porque não vai contar com o carbono da carbonila, vai perder a questão. Tudo bem? Olha aqui a parte da nomenclatura. Veja, nós temos ácidos quando eu tenho mais de uma hidroxila, mais de um grupo, né? Ó. Se eu tenho mais de um grupo, eu vou ter que colocar o multiplicador que vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui é um multiplicador dioico, né? Estão vendo aqui? Deixa eu só aumentar um pouquinho para que vocês vejam melhor. Aqui, ó. Aqui, gente, é uma abreviação, tá? Ó. É uma abreviação da cadeia. Nós temos 3CH3, né? No caso, 3CH, e nós temos 6H2. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, nós temos, no meio desses 2 carbonos, mais 3 carbonos, né? Ó. Então, se temos mais 3 carbonos, por isso que está aqui penta. Tá vendo, ó? Professor, e agora, como é que eu faço? Quem é o carbono 1? Quem é o carbono 1 aí? Ora, carbono 1 pode ser qualquer um dos lados. Posso chamar aqui ou aqui, não tem problema. Então, 1, 2, 3, né? Aqui seria o carbono 5. Ah, professor, então agora, como eu sei quem é carbono 1 e carbono 5, eu vou ter que colocar lá no final da nomenclatura a posição dele? Não. É do mesmo jeito que eu falei para você.
é dizer que está subindo para cima, que está descendo para baixo, que é hemorragia sanguínea. Você não precisa dizer que é 1,5 dióico, não. Por quê? Porque um desses carbonos eu escolhi como sendo carbono 1. E óbvio que se eu tenho outro na outra extremidade, ele é o último carbono, então não preciso ser tão específico assim. Quando você coloca ácido pentanodioico, já está dizendo isso para mim. Tá? Já está dizendo que eu tenho 2 grupos carboxila nas duas extremidades. Tanto faz na esquerda quanto na direita. Então, esse di está dizendo isso. Esse di é para impedir que eu coloque 1,2, 1,5 dioico. Não preciso fazer isso, tá, gente? Estamos notando que esse nosso material está atualizado demais. Então, veja aí. É ácido pentan, porque as ligações são simples, ó, tá vendo? As ligações são simples, então tem o anzinho aqui, que é o prefixo. Aqui é o prefixo, aqui é o infixo. Nota que o Ozinho do hidrocarboneto vai entrar, não é, ó? O multiplicador e vai terminar aqui, ó, com oico, que é a representação direta, o sufixo do ácido carboxílico. Tudo bem? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Eu vou parar de interromper aqui. Eu me perdi. Só um instante, por favor. Pronto. Não, é só um problema técnico, mas eu vou voltar, tá? Voltando aqui, compartilhando. Pronto. Vou aumentar novamente, certo. Então, nota que, dessa maneira, eu não preciso ser tão específico entre esses 2 carbonos, tá? Ele vai dizer para mim aqui no di. Professor, tem trióico? Pode ter. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma cadeia ramificada, né? A cadeia tem que ser ramificada. Se você tem uma cadeia linear, eu só vou ter 2 possibilidades, nas 2 extremidades. Tá? Pode acontecer. Ok? Mas, como eu falei para vocês, a cadeia tem que ser ramificada. Quando a gente tiver a presença de insaturações na cadeia, como é que eu faço então, professor? Agora eu tenho insaturação. Eu tenho que levar em consideração a ordem de prioridade sempre. Sempre. Primeiro, grupo funcional. Quem não lembra pode anotar aí. Na escrita não está legal, mas grupo funcional. Tem prioridade em relação a quem? As insaturações. Tem prioridade às insaturações. Que tem, obviamente, prioridade a quem? As ramificações, não é isso? Então, o grupo funcional domina. Se eu tenho um grupo funcional, eu vou ter que começar contando mais próximo desse grupo. Por que eu estou falando mais próximo? Embora nós estejamos falando do ácido carboxílico, nós temos outros grupos funcionais. Então, não posso iniciar, por exemplo, com acetona. A acetona está no meio da cadeia. Vou dizer que ela é o carbono 1? Eu não posso, tá? Eu não posso. Então, muito cuidado com isso. É o mais próximo possível dos grupos. Então, você vai notar que a contagem da cadeia foi por aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aqui, esse daqui que eu queria chegar. No carbono 3, vocês vão notar que eu estou indicando ela bem aqui, ó. Esse 3 está indicando o que para mim? É o ácido? O ácido está no carbono 3? Não. A indicação desse 3 é justamente da insaturação. A ligação tripla é né? É a insaturação aqui, ó. A ligação tripla. Então, eu tenho que fazer ácido, but. Esse but, por que é but? Porque são 4 carbonos. Volto a frisar. Esse não pode ser esquecido como sendo carbono 1. Então, são 4 carbonos onde você vai fazer aqui a nomenclatura. Inicia com ácido, porque você já classificou o grupo. Né? O grupo que você tem aqui é um ácido carboxílico. But, porque são 4 carbonos. Esse 3 está indicando a insaturação, que nós vemos como in, e vamos completar com o sufixo do ácido, que é o oico. Vocês vão encontrar em alguns materiais assim, ácido 3 butino. 3 butino. Óbvio que tem aqui um hífen, tá? Ácido 3 butino. Fica complicado esse 3 fora, porque você fica naquela dúvida sem saber se está falando da posição da função
ou da posição da insaturação. Por isso que nós temos que ser específicos nesse sentido, ao indicar o grupo funcional, a insaturação e a ramificação, que seja de preferência próximo deles, né? Você vai colocar dentro do nome, dentro da nomenclatura, essas indicações, a posição deles diretamente. Tudo bem? Vamos passar aqui para... Ninguém tem pergunta em relação a isso daqui, né? Eu vou prosseguindo, tá ok? É aqui os principais ácidos carboxílicos que nós conhecemos. Esse, por exemplo, é o ácido metanóico, né? Também conhecido como ácido fórmico, que é o ácido da formiga. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem a formiga bala, que eu estava até, inclusive, ontem conversando com é a questão da interdisciplinaridade, conversando com o Francis sobre ela. A formiga bala, não sei se vocês já viram, os indígenas, eles têm um ritual de... Isso é curiosidade, tá, gente? Da passagem dos índiozinhos para a puberdade, para a adolescência, eles são submetidos a um sacrifício de onde eles têm que colocar as mãos em quibanes, né, parece luvas, né, feitas de palha, onde as formigas bala, que ela é do tamanho de uma moeda de R$1, só para vocês terem um comparativo, elas estão adormecidas e eles colocam as mãos lá estudos, tem um estudo que define a dor, né, a dor de alguns insetos, que vai de 0 a 4, né, o máximo é 4. Só para vocês terem ideia, essa formiga bala, ela é 4+, porque ela supera essa escala, né, da picada dela. A picada dela, ela injeta uma neurotoxina que dá essa sensação de que você está segurando um carvão em brasa, né, ali pegando fogo e tem vários pregos perfurando a sua mão. É a sensação. Por isso que o nome é bala, a sensação de um tiro. Mas vocês podem pesquisar isso daí, é interessante, tá? Esse ácido fórmico é o mais conhecido, é o ácido da formiga. E eu me lembro quando criança, mamãe falava que tinha a formiga de Deus e tinha a formiga do capeta. Né? A formiga de Deus era aquela pretinha, que não causava mal nenhum a gente, né? E a vermelha era do cramunhão, que ele picava a gente e doía demais. A diferença não é pela questão de ser de Deus ou do capeta, é a quantidade desse ácido fórmico. Então, o ácido fórmico das formigas pretas é muito leve. Elas também se protegem como as vermelhas. Elas também tentam nos picar. Só que a sensibilidade dela, a quantidade desse ácido, faz com que não se aproxime na questão de dor para a gente, tá? Então, está relacionada com esse ácido aí, que é o ácido fórmico, ok? Ele é o mais simples. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele só tem um carbono, que é o da carbonila. Por isso que é o ácido metanóico, né? É o mais simples que nós conhecemos em relação aos ácidos carboxílicos. Nós temos o etanóico, que é justamente o vinagre. Eu já falei para vocês a função dele na alimentação, né? Ó, tem aqui a questão do latim, né? Do azedo, enfim. Falei para vocês da relação com os vinhos, né? Se você deixar um vinho aberto muito tempo, se transforma num vinagre. E aí a gente volta lá para o primeiro ano, falando sobre reações químicas, né? Que nós sabemos que tem processos químicos e físicos, onde os químicos nós mudamos a estrutura íntima da matéria e o físico não. É o que acontece aqui, quando você deixa o vinho aberto, ele vai oxidar e vai se transformar no vinagre, em um processo que não é revertido, né? Não conseguimos mais transformar em vinho. Então, nós notamos aí que esse ácido, ele reage muito bem com a água, tá vendo aqui, ó? Ele vai reagir muito bem com a água, pela questão da carbonila, tá? Então, note que ele consegue formar pontes, né? Consegue formar ligações de interatividade com a água, tem interatividade. Isso daqui é o processo que vai fazer a gente salivar, né? Aquela acidez. Então, você pensa, por exemplo, em algo bem azedo, né? Que é o sabor característico, né? Do vinagre, que representa um ácido, você começa a salivar. E a função principal dele é essa, né? Fazer esse procedimento. E ele é um dos simples também, né? Porque vocês estão vendo que nós temos apenas 2 carbonos aqui direcionando a esse ácido. Ok? Vamos prosseguindo. Aqui é mais a questão de história, então vamos praticar. Né? Vamos dar uma praticada rápida aqui, ó. Fundamentando seus conhecimentos.
Então, escreve em seu caderno as formas estruturais planas dos ácidos carboxílicos. Então, tem um ácido pentanóico. Né? Então, se é um ácido pentanóico, eu posso fazer aquela de bastão, né? Não posso, ó. Posso fazer assim, né? Não tá lá essa maravilha? 1, 2, 3, 4. O 5. Esse 5, esse último carbono aqui, ou o de lá, tanto faz, é onde está a carbonila. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui e vou fazer isso. Vou colocar a carbonila aqui. E aqui a hidroxila. Carbonila, hidroxila. Então, carbono 1, tá aqui, ó. Carbono 2, ó. Não é aqui, só estou fazendo a contagem dos carbonos. 3, 4, e aqui é o 5. Tá? Quando vocês forem fazer minhas atividades, vocês podem fazer todas na forma de bastão, você perde menos tempo, né? Em relação, perdão, em relação em colocar todos os carbonos da cadeia, vocês perdem menos tempo com isso. Tudo bem? Já aí na 2, ácido 2-etilbutanóico. Vocês estão notando que esse 2 aqui é de uma maneira mais antiga, né? Ó? Esse 2, ele está indicando quem? A presença de uma ramificação. Que ramificação é essa? O etil. Então, o ideal é que seria assim. Não, mas está correto. Não está correto em relação... Está correto, não, está correto. Deixa eu me retratar. Porque o etil, esse etil aqui, ó, ele está fora do prefixo, tá vendo? Ó? A gente inicia com a ramificação, tá correto. Então, aqui é o prefixo but, aqui é o an, que é o infixo, e nós temos o oico, que é a representação do sufixo do ácido, não está correto. Então, como é que ficaria essa estrutura? São quantos carbonos na cadeia principal? São 4, né? Ó. 1, 2, 3, 4. No quarto carbono, eu vou fazer bem aqui a carbonila. Vou fazer a carbonilazinha aqui. E vou colocar o etil no carbono 2. Então, o carbono 1 é esse, né? Ó. Na carbonila, carbono 1, e esse daqui é o carbono 2. Então, como é que é o etil? Em bastão, é só assim, né? Então, fizemos a representação desse rapaz aqui. Ácido etanodioico. O ácido etanodioico, etano, né? Ó. O ácido etanodioico é o ácido chamado ácido oxálico. Esse ácido, já é outra curiosidade para vocês, ele está presente aonde? No tomate. Então, quem gosta de purê, né? Purê de tomate, purê não, como é que fala? Extratos, né? Ou até mesmo consumir o tomate in natura, você está consumindo esse ácido ele tem um ácido oxálico, que é conhecido comercialmente, e ele forma cálculos renais, ok? Então, muito cuidado com o consumo exacerbado desse. É uma fruta ou um vegetal? É fruta, né? Tomate é fruta, né? Pelo menos que eu lembre é. Como é que seria o nome desse ácido carboxílico aqui? Como é que eu faço a contagem? Vamos iniciar com a contagem, né? Então, carbono 1 está aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e o carbono 6. 5, faltou a perninha aqui, pronto. Então, seria o quê? Ácido, não vou conseguir escrever muito bem. Ácido. Nós estamos vendo que são apenas ligações simples entre os carbonos, então, e terminamos com o sufixo oico. Então, ácido hexanoico. Nesse caso aqui, ó, que ácido seria esse? Tanto faz eu contar pela esquerda ou pela direita, né? Vai ter o carbono 1, 2, 3, 4. Então, seria ácido butanodioico. Ácido butanodioico. Nesse aqui, ó, que é da quarta questão, depois a gente vai para essa parte do caderno, que eu quero só mostrar a questão da nomenclatura para vocês. Ó, carbono 1, carbono 2. É onde iniciou aqui a insaturação. Mas nós temos o carbono 3, que tem quem? Uma ramificação. Não é, ó? Aí 4, 5 e o carbono 6 aqui, ó.
Então, o nome seria como? Ácido. Tenho certeza que o pH e os demais já responderam essa daí. Então, ácido o quê? 3. 3 o quê? Metil, né? Ó. Não é verdade? Não é metil que tem aqui. 3 metil. Quantos carbonos eu tenho na cadeia? Agora eu quero ver se vocês estão bem específicos, como eu falei. Metil, eu vou colocar aqui o hífen, eu vou colocar o X. Ou eu vou colocar o X sem o H? Óbvio que se é atual é o X sem H. Vai ficar X. Sem o H. Justamente. Vai ficar X, né? Que é o Lex. Metilex. Fica até bonitinho. Metilex, presente. Então, o Metilex. Agora vamos para quem? Para a insaturação, não é? Que vai ser o quê? 2. 2 o quê? Em. Não é isso? Ó? Que é justamente a dupla ligação que nós temos aqui. E vamos terminar com quem? Com óico. Olha o nome lindo. Ácido 3-metilex-2-enóico. Não é lindo isso daí? E aí a gente faz a questão de nomenclatura, tá? Nomenclatura é dessa maneira. Vai ficar para casa essa daqui da página 192, tá? 192, 193. Aqui vocês estão vendo a resolução, mas onde vocês não tem, tá bom? Então, 192, 193 para casa e mande por e-mail, tá? O meu e-mail, vou colocar no chat. Vou colocar no chat o e-mail, tá? Antes que termine a aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só atividades. Eu quero... Oxente, eu fui fechar, não. Só queria aqui iniciar essa parte dos derivados. Por quê? Do jeito que nós vimos nas reações lá inorgânicas, uma reação chamada de neutralização, o que vem a ser uma reação de neutralização? É você pegar um ácido, não é isso? Ó, ácido, mais uma base, ácido mais base, forma o que, gente? Quem lembra? Forma sal e água, não é isso? Ó? Forma sal e água. Mas se você pega um ácido, reage com a base, você vai formar sal e água. Então, nós também temos essa questão de derivados direto do ácido carboxílico. Então, se eu reajo um ácido carboxílico com a base, eu vou produzir um sal orgânico. Então, quando é um ácido carboxílico, eu posso dizer o quê? Sal orgânico. Ok? Não esqueça disso. Produz um sal orgânico. Olha um exemplo aqui. Pegamos o ácido, que é o ácido acético, 2 carbonos, antes que termine, está terminando. Pegamos o ácido acético e vamos reagir aqui com hidróxido de, quem sabe esse nome aqui, valendo um lanche no seu Sampaio agora. Qual é o nome dessa base aqui? É uma base inorgânica, mas como é o nome dessa base aí? Quem consegue dizer para mim? Ninguém quer lanchar no seu Sampaio. Isso daqui é o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. O que é que vai acontecer aqui, gente? Observa, ó. Esse amarelinho com esse vai formar a água, não é, ó? Tá vendo, ó? H2O. Formou a água. Então, essa molequinha vai sair. Por isso que eu boto assim, ó, menos H2O. Porque saiu dali a molécula, chamada desidratação. Então, saiu a molécula de água. E quando sai, aqui vai ficar negativo o oxigênio, ó, e aqui fica positivo. Então, o positivo e o negativo se adoram. Estão fazendo aqui, ó, a união, a produção do sal. Então, o nome do sal, você sabe, ó, icoato, né? Ó. Lembra lá? Lembra lá quando a gente falava de sal? O sal que é? É a base e a água. Aliás, é o ácido e base. Então, vou ter que pegar conectivos deles para produzir o nome. Então, nesse caso aí, o ácido etanóico vai ficar o quê? Acetato, porque ele está dando aqui o nome para mim do ácido comercial, ácido acético. Então, acetato de amônio ou etanoato de amônio. Eu vou tirar o ico e vou colocar o ato. Sai o ico, entra o ato. Né? Lembra do etuituato. Etuituato. Então, sai o ico, entra quem? O ato. E aí nós temos aí uma relação direta com os sais orgânicos. Lembrando que eles derivam, tá? Fazem a derivação dos ácidos carboxílicos. Então, antes de eu terminar, eu vou só relembrar aqui, porque eu vou falar dos anidridos na próxima aula. Vou só relembrar aqui para vocês uma paródiazinha para a gente lembrar das funções orgânicas, tá?
Vamos lembrar delas. Vamos lembrar daquela musiquinha que eu já cantei para vocês, mas que vocês vão relembrar de novo comigo agora. Vamos lá. Funções orgânicas temos que estudar. Saber as propriedades e ratificar. Ó, o aldeído, o al vai terminar. E a palavrinha ox, no éter vou classificar. Lembra, viu? O ox é éter. O hidrox é do fenol. O álcool termina com ol. Não confunda com enol. 2-metilpropanol. Todo mundo dançando aí. 2-metilpropanol. Vamos entrar agora na parte dos carbonilados. Os carbonilados, vamos a exemplos então. Ácido carboxílico, cetona e aldeído são os mais cobrados, exige atenção. E ainda tem o éster com essência de maçã. Etanolato de butila, pode procurar. O hidrox é do fenol. O álcool termina com ol. Não confunda com enol. 2-metilpropanol. Tchau, gente. Até a próxima. Ah, vou botar meu e-mail aqui, ó.